Bom dia, meus amigos. Eu queria fazer um desabafo a todos vocês aqui, que é o resultado de uma reflexão que eu fiz em detrimento a uma fala de uma conversa de um amigo meu que disse que a sua igreja, esse meu amigo é pastor, alguns membros da sua igreja simplesmente sumiram, inclusive membros da liderança local, da igreja local. Eu fico muito triste, perplexo com isso. É fato de que nós vivemos um momento difícil de pandemia e tal momento não é comparado a nenhum outro momento da história quando eu falo a respeito de danos que tem trazido para a comunidade de fé a igreja, porque em nenhuma outra circunstância na vida da humanidade, sejam guerras ou cataclismas, nada que tenha acontecido foi motivo para que nós deixemos de nos abraçarmos, de nos tocar, de nos aproximar com afago, com carinho, com abraços, toques de mãos, cumprimentando. E isso afetou drasticamente a comunhão da igreja. Foi um motivo de força maior, através de decretos municipais e estaduais. Nós vivemos uma pandemia, um vírus que a gente está aprendendo a lidar com ele. E nós recorremos às mídias sociais, cultos online. E nós sabemos que isso era uma alternativa temporal, porque aquilo que nos une, aquilo que nos identifica como cristão é a nossa comunhão. O Senhor Jesus disse o seu grande mandamento, o maior de todos os mandamentos, que é amar o próximo como a ti mesmo, Mateus 22:39, e depois lá em Gálatas 6:10, Paulo também reforça esta doutrina junto à membresia da igreja, de nós amarmos uns aos outros. E não tem condições de nós amarmos uns aos outros estando vivendo à distância. Todas as nossas igrejas metodistas, pelo menos aqui no nosso distrito, todas as outras igrejas também, eu não quero me deter somente na minha denominação, mas as igrejas estão abertas, não funcionando da forma que nós gostaríamos, com restrições, mas nós temos condições de estar nos reunindo. E essa situação dramática em que nós vivemos, ela abriu os nossos olhos para muitas coisas. Numa sociedade extremamente individualista, uma sociedade relativista, que tudo é relativo, em que a verdade de Deus não é mais considerada a verdade que é capaz de mudar a vida dos homens. Então cada um cria um Deus para si, cada um cria um cristianismo para si, cada um cria uma Bíblia para si, e é claro que cada um cria uma igreja para si. Como se fosse possível privatizar a igreja do Senhor, não é? Privatizá-la no seu entendimento. Muito bem, tem algumas pessoas que dizem que é igreja. Eu quero dizer para você que a etimologia, o original da palavra igreja, eclésia, significa assembleia, é um grupo de pessoas. Assembleia é um grupo de pessoas
cujo significado dessa palavra é um significado amplo. É um grupo de pessoas que se reúne numa igreja local e está subordinada a uma autoridade local, junto a um pastor que apacenta, que a ama, que cuida, e um grupo de pessoas que se ama, que se aperfeiçoa e que crescem juntos. E quando nós nos perguntamos aonde Jesus está neste momento, ele descreve a si mesmo como aquele que é o caminhante, que está caminhando entre as assembleias locais. Lá em Apocalipse 1, 12 e 13, nós vemos que Jesus está entre as 7 igrejas da Ásia, que é lógico que na região da Galácia existia muito mais do que 7 igrejas, mas ele escolhe 7 igrejas para poder trazer, não é, esta realidade, este compromisso extraordinário. E logo no livro do Apocalipse, no início do livro de Apocalipse, ele começa esta identidade maior do Senhor com o seu propósito, com o seu povo, com essa assembleia, que é o mistério de Deus, o propósito eterno de Deus escondido em Cristo, desde os fundamentos dos tempos eternos. Assim como Eva era o mistério de Deus, lá no capítulo 1 o Senhor criou Adão e disse: sejam fecundos, multiplicai. Talvez Adão não tinha noção do que Deus estaria falando, mas lá no capítulo 2 ele cria Eva de Adão. A igreja é a noiva de Cristo, criada em Jesus, o mistério extraordinário que veio à tona para todos nós. Então, o propósito de Deus para todos nós é que possamos estar em uma igreja local, amando uma igreja local. Se você, meu querido, pensa ou pensou que é possível ser igreja longe dos seus irmãos, você pode ser tudo, menos um cristão, menos igreja. Nós ficamos separados por motivo de força maior, mas as situações já estão se normalizando. Se você acha que você não precisa estar em uma assembleia local, que você acha que não precisa estar em uma igreja, isso significa que você se acha mais esperto que Jesus Cristo. Que você se acha mais inteligente, você tem uma visão maior a respeito de reino de Deus. Então você criou um cristianismo para si, você privatizou aquilo que jamais deveria ser privatizado, o entendimento que jamais deveria ser privatizado. A igreja não pode ser privatizada, você não pode criar uma igreja para si e achar que é possível ser igreja dentro do seu quarto. Você precisa estar numa comunidade de imperfeitos para se aperfeiçoar, para amar e para se dedicar. Porque se você pensa ser mais inteligente do que o Senhor, achando que é possível estar sozinho e ser igreja, isso não é inteligência. Isso é a mais pura loucura. Então que Deus traga sobriedade no seu coração. Nós vivemos tempos difíceis, tempos de superficialidade, de uma igreja extremamente superficial, uma igreja que foi idealizada no coração dos homens, não no coração de Deus. O verdadeiro evangelho nos mostra que nós precisamos viver em uma igreja local, mortos para nós mesmos, negando a si mesmo e amando ao Senhor de todo o coração. E se o coração de Deus está na sua igreja, é lá que deve estar também o nosso coração.
Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus.